Lucas capítulo 5, versículo 1 a 7. Amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Amém? É muito bonito, é muito gostoso quando nós estamos reunidos na congregação para falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ainda não experimentei sensação melhor na minha vida que quando estou falando de Jesus, porque é algo que preenche o meu coração de uma maneira grandiosa. E eu tenho certeza que nesta noite os irmãos serão preenchidos com uma palavra que vem do alto. Não são as minhas palavras, mas a palavra do Cristo, a palavra daquele que um dia se sacrificou por nós na cruz, para que nós alcançássemos as bênçãos do céu, entendêssemos o que é o reino de Deus e entendêssemos acerca da nossa salvação. Amém? Aqui esta mensagem ela se passa ali no lago de Genezaré. E é interessante que o lago de Genezaré ele é conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Ele fica ao norte de Israel. E na verdade ele é um lago de água doce, mas é chamado de mar. Por quê? Porque a extensão dele é grandiosa. E tudo que ocorre ali naquele lago se assemelha muito ao mar. Ali naquele lago foi onde Jesus acalmou a tempestade. E realmente é verdade. Certa vez eu estava trabalhando na Baía Guaíba, no Pantanal, e as pessoas ali da localidade falaram: 5 horas da tarde não vai ninguém para a água, porque muitos, até dos nativos, morrem aqui nessa baía, porque formam ondas de 1 metro, 1,5 metros. Só que como nós estávamos num trabalho, nós tínhamos que adentrar, e o barco nosso consideravelmente era um pouco grande, o que acontece? Enfrentamos a tempestade, e realmente não é uma coisa de se brincar. Fazia ondas mais ou menos de 1 a 1,5 metros, e é uma atrás da outra, e aquilo batia, parecia que o barco a todo tempo ia arrebentar. Então este lago é o cenário onde vai acontecer esta passagem aqui, amém? E aí o versículo 1 diz que uma multidão comprimia Jesus de todos os lados, ou seja, Jesus estava cercado, e por isso que ele teve que arrumar uma condição para que ele pudesse pregar para aquele povo, e nós vamos entender ao longo dessa mensagem. Só que a palavra diz especificamente que esta multidão estava reunida para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10 versículo 17, olha só, ela diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, só vai acontecer um milagre nas nossas vidas, só vai acontecer um renovo, nós só vamos ter um direcionamento como Deus quer se houver a palavra, se nós estivermos ligados à palavra do Senhor. Porque sem palavra não há como acontecer as bênçãos dos céus. Nós não temos acesso
a Deus, nós não temos acesso à comunhão, nós não temos acesso a nada que vem do reino. Então eu não acredito em pessoas que não tenham uma comunhão com a palavra, elas dizem que têm comunhão com Deus. Não existe isso. Porque aqui está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós não alimentamos a nossa fé se nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós ficamos inanos, com fome, com sede, fracos, anêmicos, vamos sofrer por inanição. Então esse é o primeiro momento que esta passagem nos mostra, que uma multidão estava se reservando ali, querendo ouvir a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que vem a palavra, aí vem o milagre, aí vem a revelação, aí vem os mistérios revelados do alto. Então é um primeiro momento que nós temos que focar na palavra. Todas as vezes que nós estivermos na igreja, a atenção toda tem que ser voltada para a palavra. Amém? Por quê? Porque sem palavra não há direção, e nós vamos entender hoje que a palavra que sai da boca de Deus, que a palavra que sai da boca de Cristo é uma palavra de direção. Amém? Aí quando nós adentramos no versículo 2 e 3, a palavra diz que Jesus escolhe o barco de Simão. Para quem não sabe, Simão é o Pedro, é o discípulo. Mas neste momento inicial, com o encontro com Cristo, o nome ainda era o originário, Simão. Havia 2 barcos junto à praia, 2, mas Jesus escolhe o de Simão. Mas por que Jesus escolheu o barco de Simão? Porque Jesus, ele tinha um propósito. Todos ali que estavam presentes, inclusive grande parte daquela multidão, conheciam Pedro. Pedro, ele era um pescador famoso da região, assim como os filhos de Zebedeu. Então todo mundo estava observando a atitude de Pedro quando Jesus entra no barco, quando Jesus se aproxima. E o interessante é que todas as pessoas naquele lugar começaram a observar a atitude de Pedro mudar. Por quê? Começaram a dizer assim: quem é esse que Pedro está obedecendo? Porque todo mundo conhecia o caráter de Pedro. Pedro não era uma pessoa de gentil presença, não era, era uma pessoa de um caráter forte, firmado, uma pessoa ali sanguínea, uma pessoa que falava o que fosse necessário na cara de quem estivesse ali na frente. Ele não media as palavras dele. Ao longo se nós estudarmos a palavra de Deus, nós entendemos que Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Então todo mundo começa a observar ali. Por quê? Porque Jesus está trabalhando com Pedro. Porque além de Jesus querer que as pessoas olhassem algo que iria acontecer, ele já estava começando a forjar o caráter de Pedro ali naquele primeiro encontro. Aí, mas por que Pedro está obedecendo? Então ali começa a ser gerado um milagre dentro de Pedro. Por quê? Porque mediante a palavra de Cristo, Pedro começa a tomar atitudes que ele não tomaria. O que acontece aqui? Jesus, ele escolhe o barco, ele vê que os pescadores estavam lavando as suas redes, e ele simplesmente adentra o barco. Mas como assim? Simplesmente ele escolhe e adentra. Mas tem um propósito em tudo isso. Pedro, ele poderia até conhecer Jesus, ter ouvido falar que havia um Messias ali na área. Ele poderia até já ter ouvido alguém falar para ele sobre Cristo, mas ele não tinha intimidade com Jesus. Mas a palavra de Deus lá em João 15,16 nos diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem o fruto
fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Assim como nós temos a graça de sermos escolhidos e estarmos aqui nesta noite, porque o amor de Cristo nos alcançou. A escolha não foi por apontamento, mas foi por amor. Um propósito muito maior do que nós imaginamos. É um propósito de amor. Então nós temos que entender que Jesus, Ele nos coloca numa condição que Ele nos escolheu. Por isso que Ele sofreu aquilo na cruz, todas aquelas dores, tudo aquilo que aconteceu com Cristo foi por propósito de Deus, mas para que o amor nos amasse. Amém? Então, olha só, Jesus, Ele observa os pescadores, inclusive Pedro, e entra no barco. Mas agora nós vamos olhar um pouco para Pedro. Pedro, ele simplesmente estava ali lavando a rede. Ele passou uma noite muito cansativa. Ele passou uma noite com uma pesca infrutífera. Foi um trabalho duro durante uma madrugada toda, para não pegar sequer um peixinho. E além de tudo, Pedro, ele estava se aproximando da praia e o trabalho iria continuar. Atracou o barco, tenho que lavar as redes, tenho que deixar tudo em ordem, porque na próxima madrugada eu tenho que sair novamente. Só que ali não era um mero deleite de Pedro, ali era o ofício dele, era o trabalho dele. Pedro ali, ele tinha que trazer algo para casa, porque era questão de trazer o mantimento. Além disso, ele trazia o peixe para vender, para trazer dinheiro para casa. E não só isso, para pagar as altas cargas de impostos que Roma cobrava. Imagina uma pesca frustrada, sem o pão do dia, sem a provisão. E nós sabemos, quem trabalha em pé, ou quem trabalha por muitas horas em pé, ou quem trabalha na madrugada, como já foi o meu caso, já trabalhei muitas madrugadas, em plantões de 24 horas, e que eu passava a madrugada toda em pé. Chega uma hora que os nossos sentidos já não são mais os mesmos, os nossos reflexos diminuem, a nossa perna começa a doer, o pé formiga um pouco, bate aquele cansaço. Imagina, logo depois de uma jornada toda, você ainda ter que continuar trabalhando. Mas Jesus, é muito bonito isso, Jesus, ele sabia como estava Simão. Sabe por quê? Porque somente Ele sonda os nossos corações. Só Jesus consegue diagnosticar o que nós estamos passando, o que cada um de vocês está passando. Só Deus sabe como você entrou aqui hoje. Só Deus. Não foi uma coincidência, eu entrei nesse barco e pronto, e vai acontecer isso. Não. Cristo não faz nada por coincidência, Ele faz por propósito. E Ele simplesmente, Jesus, Ele enxergou o coração, a mente e a situação de Pedro naquele momento. Assim como Ele enxerga como nós estamos neste exato momento. Porque muitas vezes em nossas vidas a pescaria está escassa também. Está difícil. Nós não conseguimos enxergar uma saída, uma solução plausível, lógica para o nosso problema. Está difícil. Só que nós temos um Cristo que enxerga, que consegue fazer o raio-x do nosso coração, em qualquer área. Por isso que nós temos que crer que Jesus não é apenas o Jesus de Pedro, é o Jesus do Ednei, é o Jesus do Ricardo, é o Jesus do João,
é o Jesus de todos vocês. Ou seja, Ele é um Jesus que está esperando uma posição nossa. O Cristo espera uma posição nossa, a posição de crer nele e adorá-lo, amá-lo e segui-lo. É uma posição com várias atitudes. Então, quando você estiver olhando essa pescaria frustrada muitas vezes da sua vida, lembre-se que o Jesus não é só de Pedro, Ele é o seu Jesus, Ele é o Cristo. E Jesus, Ele entra no barco e pede para afastar, para que Ele pudesse falar de uma maneira mais confortável e atingisse toda aquela multidão que estivesse ali. Olha que coisa interessante, Jesus, nesse momento que Ele já está no barco e Pedro afasta o barco para Ele começa a ensinar. E Ele está ensinando quem está fora do barco, e Ele está ensinando quem está dentro do barco. Só que tem um detalhe aqui: só vai ver e viver o milagre aquele que estiver dentro do barco com Cristo. Pega isso para a sua vida. Jesus, Ele ensina quem está fora, e Jesus ensina quem está dentro do barco. Mas só vai viver o milagre, olha, isso é profético, só vai viver o milagre aquele que estiver dentro do barco com Cristo. Estão captando, meus irmãos, a mensagem? E olha que agora que começa o mistério. Agora que vai começar o mistério dessa palavra. Porque assim que Jesus acabou de falar para aquela multidão, ensinar, Ele se volta e vira para Pedro. Ele olha para Pedro. Aí Ele: agora é contigo, Pedro. Agora é contigo. Vá para as águas profundas. Olha o poder da palavra de Cristo. Ele está determinando: vá para as águas profundas. Jesus, Ele faz Simão voltar para o lugar da sua frustração. Frustração que tinha acabado de acontecer naquela noite infrutífera. Mas eu não sei se vocês já ouviram que com Jesus, no lugar da sua dor, será o seu milagre. Inclusive, tem um louvor muito bonito que chama Dor em Milagres. Se você não ouviu ainda, vai lá no YouTube da pastora Karen, entra lá e ouve aquela canção que Deus deu para ela. Que coisa linda. E nós vamos entender através dos louvores e da palavra, deste louvor especificamente, que no lugar da nossa dor acontecerá o nosso milagre. Ali mesmo onde você foi humilhado um dia, ali mesmo onde você acha que não dá mais certo, não tem mais solução, ali mesmo naquele casamento frustrado, naquela vida financeira despedaçada, ali mesmo na sua saúde debilitada, naquele lugar que te causa frustração, dor, cansaço, Jesus entra e muda a sua história. Aí Jesus entra no teu barco e ordena que você volte. Aí você pergunta: mas pastor, isso é para me expor? É para me causar mais dor? Eu reviver aquilo que foi tão frustrante para mim? Que tortura é essa, pastor? Nada disso. Com Jesus não tem isso. Não é para mostrar a
sua dor e você vivenciá-la novamente. Muito pelo contrário, é para nos provar que Ele pode, no nosso impossível e no improvável, Ele pode transformar a nossa vida. Ele produz o milagre e reverte qualquer situação. E tem uma coisa em mente, que é com o que você tem hoje, como você está hoje, que Deus vai fazer a obra, que Jesus vai fazer a obra. É com dor que você está, assim Jesus vai trabalhar com a sua dor. É com a enfermidade que você está, é com ela que Deus vai trabalhar. É o pouco de farinha que você tem, é o pouco de farinha que Ele vai multiplicar. É com um barquinho vazio e com uma rede vazia que Ele vai encher. Então, o campo das suas frustrações, ou pouco, ou quase nada que você acha que você tem, é que Deus vai usar, Jesus vai usar, para que você venha receber o milagre. Só que há duas situações aqui para que a gente entenda perfeitamente isso e aplique nas nossas vidas. A primeira é que Jesus, Ele faz te voltar lá no profundo, lá no escondido, lá no campo das suas frustrações, da sua dor, do seu cansaço, lá no seu íntimo. Sabe para quê? Ele começa a trabalhar na sua estrutura psicológica, começa a mudar a sua estrutura psicológica, vai trocando uma estrutura fragilizada, doente, ferida, machucada, enfim, para te dar uma nova estrutura psicológica, te dar uma base, uma sustentação psicológica. Sabe por quê? Porque Ele vai mostrar para você que até aqui, até esse momento que você viveu, você veio com a força do seu braço, que você agiu da maneira que você acha que você deve agir. Mas a partir do momento em que Ele começa a mexer na sua estrutura psicológica, Ele vai começar a te mostrar que se Ele estiver do lado, as coisas começam a mudar, a situação, o rumo. As atitudes não serão mais as mesmas, o palavreado não será mais o mesmo, as ações não serão mais as mesmas, as condições não serão mais as mesmas. Só que existe uma segunda situação que condiciona essa primeira, e essa segunda situação é o seguinte: Ele determina que você volte para um lugar fundo com Ele. Ele te leva, você vai junto com Jesus para um lugar mais profundo. Aí aqui Jesus, Ele começa a mexer na sua parte espiritual, na sua estrutura espiritual, que é a principal estrutura. Não adianta você ter uma mente sã, um corpo em forma, você ter todas as características de uma pessoa sadia, se você não tem a parte espiritual, a saúde espiritual. Então nós temos saúde física, mental e espiritual. Todas essas duas dependem da saúde espiritual. Se a saúde espiritual não vai bem, uma hora ou outra as demais vão cair por terra. Então Jesus, Ele começa, e talvez muitos de nós não entendemos ainda, assim como Pedro não estava entendendo, porque Pedro entendia tudo do mar, sabia a lua boa para pescar, o vento, o momento, o lugar, o cardume onde passava, tudo. Agora imagina Jesus que vem, entra, senta sem pedir licença e fala: vai para o fundo durante o dia. E olha só a construção de Cristo, Ele vai sempre trabalhar no improvável.
aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, aquilo que os nossos pensamentos não conseguem imaginar, Ele vai fazer. Às vezes nós estamos pedindo tanto uma coisa, mas Jesus, Ele quer essa aqui. Aí Ele espera você se frustrar pela permissividade de Deus e entra na sua vida, porque não tem jeito. Se Deus tem um propósito na sua vida, é igual Jonas, vai uma hora o peixe te vomitar na praia, você vai chegar no caminho do propósito, nem que serão as duras penas, né, da dor. Então, olha só, nós temos que entender de uma vez por todas, que Jesus, Ele leva o barco de Simão para as águas mais profundas, porque grandes experiências com Jesus Cristo, experiências profundas, jamais, eu disse, jamais poderão ser vividas no raso. Então, se você quer ter experiências com Cristo, você vai ter que ir profundo, não tem jeito. Os grandes cardumes e os grandes peixes só estão no fundo, não estão no raso. Você quer viver uma experiência profunda com Deus, com Jesus? Então você vai ter que ouvir a voz dele e ir para o fundo. No raso, aparentemente nós detemos o controle das coisas. O raso é mais confortável. O raso é quase uma zona de conforto. No raso não tem perigo. Entenderam? Só que as grandes coisas do reino e as coisas importantes que nós temos que viver realmente nesta terra só estão na profundidade. Saia do raso. Saia do raso. Ah, hoje eu não vou na igreja. Ah, eu oro pouco. Ah, eu tenho pouca comunhão com Deus, eu leio pouco a palavra, de vez em quando eu faço isso com Deus, de vez em quando eu faço aquilo, e no de vez em quando nós permanecemos no raso e não vivemos o milagre. Não vivemos o milagre. Porque só quem está no barco, já foi falado aqui, e vai para as águas profundas, vai ver e viver o milagre. É uma questão de visão e maturidade espiritual que nós temos que ter. Irmão, por que você não veio no culto? Ai, pastor, esqueci. Está no raso. Irmão, por que você não veio no culto? Ah, pastor, deu preguiça. Está no raso. Ah, pastor, irmão, por que você não veio no culto? Ah, pastor, eu marquei um compromisso para o dia do culto. Está no raso, não entendeu ainda. Ah, pastor, mas irmão, por que você não veio na igreja? Ah, pastor, chegou visita em casa. Então vou dar um conselho para os irmãos. O dia de culto, o dia que nós celebramos a palavra do Senhor que é nos dada, é um dia que nós já temos que acordar pensando: o que eu vou receber de Deus essa noite para a minha vida? Tem que ser um dia que você vai ali, já em espírito de oração, você já vai passar um dia profetizando na sua vida, um dia em que você vai, não, hoje tem culto. Entendam, existem causas excepcionais, casos emergenciais. Tem gente que às vezes trabalha, faz parte, mas o dia que você pode, você arruma um compromisso no lugar de Cristo, você vai continuar vivendo no raso. Lá em casa é assim: domingo, dia de culto, nós não marcamos compromisso a não ser com Deus. É um dia de você entoar louvor, é um dia de você estar ali em comunhão, se preparando. Porque quando nós nos preparamos, quando você chega aqui, a recepção da palavra e do louvor é diferente.
Então para de colocar prioridade onde não deve, coloca prioridade naquilo que vai te dar direção. Não marca compromisso quando tem culto. Não deixa a visita ficar na tua casa. Fala, meu querido ou minha querida, vão para a igreja comigo? Não dá, então você vai ter que me visitar outra hora, porque o encontro comigo, o meu encontro agora é com Cristo. Não há nada que possa substituir, porque é isso aqui que nos traz o milagre. É dentro do barco. Não fica no raso, não fica fora do barco. Porque se você acredita que Deus te deu tudo o que você tem, como é que você vai fazer a manutenção se esse Deus que te deu tudo que você tem não está sendo visitado? Não está havendo comunhão. Esse é um alerta. É um alerta para a gente entender, porque a hora que nós requisitarmos as coisas de Deus, Ele tratará com prioridade. Mas se você trata como opção as coisas de Deus, você vai querer entrar na fila e não vai alcançar. A própria palavra demonstra pessoas que ficaram fora do barco. Não só nessa ocasião, porque ali era um caso específico, mas no sentido espiritual tem muitas pessoas fora do barco, e nós vamos entender isso. Sai do raso. Sabe por quê? Deus, Ele quer te levar às águas mais profundas. Ele quer melhorar o seu nível de referência e confiança nele. É só assim que nós vamos viver coisas que nós nunca vivemos. Nós vamos presenciar coisas que nós nunca presenciamos. Nós vamos viver expectativas e coisas concretas que nós nunca imaginamos que iríamos viver. Então, tenha essa consciência. Deus, Ele só quer uma coisa: te levar às águas profundas. Fazer com que você mergulhe na palavra, que você mergulhe junto com o Espírito Santo, que você mergulhe. Essa é a vontade de Deus. E quando acontecer isso, que você sair do raso, definir isso na sua vida, não questiona Deus porque não está dando pé. Não questiona Deus porque está profundo. Não questiona Deus porque você já se frustrou nessa situação, porque você já teve experiências infrutíferas. Sabe por quê? Deus, Ele quer nos ensinar, primeiro, que antes de nós vivermos o milagre, nós devemos manter Jesus dentro do barco. Não há milagre sem Cristo. Não há milagre sem palavra. Não há milagre sem Deus. Não há milagre sem o Espírito Santo. Você lá nas águas profundas só vai viver milagre se Cristo estiver no barco. Aí a nossa pesca falida, a nossa pesca infrutífera, ela será transformada numa pesca maravilhosa, abundante, porque Jesus está no barco. Então não reclama. É igual viver no deserto. Você está passando no deserto, meu irmão? Vai dando glória a Deus. É o mesmo. Vai dando glória a Deus. É no deserto que você está sendo forjado. É nas águas profundas que Deus está te mostrando que você tem que ser dependente dele para ninguém te engolir ou você se afogar. Mas quando você está em Deus, existe um balão de oxigênio especial para você mergulhar nas águas profundas. Então vai passando dando glória a Deus. Vai passando dando glória a Deus. Não é fácil. Não é. Realmente não é fácil. Mas nós vamos entender a partir de agora como é verdade que a expectativa muda quando Jesus está dentro do barco. Simão, ele diz no versículo 5
que pescou a noite toda e não pegou nada. Mas o que Simão estava expressando para Cristo é assim: Senhor, eu estou cansado, a noite não foi fácil. A noite não foi fácil. Ele estava demonstrando uma relutância para lançar a rede. Nas palavras de Simão, demonstra que ele estava relutante. Por quê? Porque ele era conhecedor, ele detinha o conhecimento, isso não pode ser descartado. Então ele estava relutante. Mas olha só, mas como? És tu que está dizendo, ou seja, sob a tua palavra vou lançar as redes. Simão, ele não lança a rede pela vontade dele, porque senão ele nem lançaria as redes, mas pela obediência. Então toda vez que nós obedecemos a palavra, a pesca se torna maravilhosa. Abra mão da sua vontade, abra mão um pouco de enxergar o seu umbigo, o seu egocentrismo, e obedeça a Deus para ver se sua vida não muda. Quero ver se o milagre não vai acontecer. Aqui estamos em frente ao poder, nós estamos frente a frente ao poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder da palavra. Sobre a tua palavra eu lanço a rede. Basta uma palavra para que o meu servo se cure. Basta uma ordem para que Lázaro levante da tumba e saia. Basta uma palavra, Talita cumi, a menina retoma a vida. Basta uma palavra para que o paralítico ande, o cego volte a enxergar, o endemoniado se torne são, o surdo volte a ouvir. Basta uma palavra. Basta uma palavra para que uma tempestade se acalme. Aquieta-te, tempestade. Basta uma palavra para o vento silenciar. Basta uma palavra para a chuva parar de cair. Basta uma palavra de Jesus para que a sua vida mude. É isso que nós temos que tomar posse. Essa é a mensagem da cruz, que não fica massageando o ego de ninguém. É uma palavra que entra, é uma palavra que vai lá no profundo e escondido dos nossos corações, e só Ele revela. Só Ele revela. E muitas vezes o que está faltando nas nossas vidas é apenas ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor, e isso tem sido dito muito, em muita quantidade aqui. Se nós fizermos uma análise, nós vamos parar e olhar um filminho da nossa vida, nós vamos ver que a nossa vontade está prevalecendo a vontade do Altíssimo. A nossa vontade, ela produz desobediência, e a obediência, ela produz a pesca maravilhosa. Olha só, Simão, ele entendeu quem realmente estava no barco dele. Olha que coisa linda. E ele entendeu o que Jesus podia fazer. Simão, o Pedro, largou tudo. A palavra diz que ele largou tudo para trás para seguir Jesus. Ou seja, após a pesca, Pedro poderia ter ficado com o fruto da pesca maravilhosa. Falou: Jesus, muito obrigado, eu não sou digno de andar na tua presença, mas o Senhor resolveu a minha situação. Vou vender esse peixe, vou levar dinheiro para casa, vou levar mantimento para casa, vou ter uma provisão por um tempo, uma boa provisão temporária. Foram 2 barcos que encheram abundantemente. E olha,
quero abrir um parênteses aqui, tá? Tudo que Deus te dá, tudo que Deus faz para a sua vida sobeja, abunda, superabunda. Nunca na palavra de Deus você vai ver, fez o milagre dos pães e dos peixes, deu certinho, não, sempre sobrou. A pesca superabundou. Então é isso que nós temos que entender. Pedro, ele decide abandonar o fruto, mas ele decide ir atrás do provedor. Foi o mesmo que aconteceu, como foi pregado aqui, com Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, não acontecia nada. Mas quando foi para a casa de Obed-edom, um lapso temporal bem pequeno, Obed-edom, ele entendeu a presença de Deus. E quando Davi vai e resgata a arca, Obed-edom larga tudo para trás e segue, porque ele entendeu que é a presença de Deus. E é isso que nós temos que ter entendimento. Pedro, ele não estava entendendo muito bem o cenário, mas ele falou: olha, Jesus, ele é provedor. Ele, em princípio, ele foi atraído por um milagre, mas na verdade Jesus o transformou num pescador de almas. Só que há pessoas que querem permanecer no raso, do lado de fora do barco, estão ali, recebendo a mensagem de Cristo, mas eles estão ali apenas para receber a provisão. O louvor falou no começo: muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés, nós queremos os seus pés. Isso que nós temos que ter, nós queremos os pés da cruz. Aí tem gente que vem e recebe a provisão, nunca mais volta, mas daqui a pouco volta, e volta todo arrebentado. É manco, é sem dente, sem cabelo, é uma miséria. Vem tudo cheio de carrapicho, aí coitado do pastor. Aí o pastor vai lá tentar tratar a ovelha perdida. Então, antes de acontecer isso conosco, nós temos que ter essa consciência. Sabe por quê? A palavra diz que, antes de eu comentar sobre a palavra, vou dizer o seguinte: quando nós queremos apenas a provisão e não o provedor, a provisão ela é temporária, como eu falei, acaba, e aí você vai viver do quê? Aí entra a palavra, Jesus vem e fala que nem de todo pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí quem vive de provisão e não vive com o provedor não entende o que é palavra. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, para a gente entender essa divisão. Vamos dizer que nós vamos iniciar a partir desta semana o projeto de vida 2023. Você vai projetar a sua vida para o ano de 2023. O que acontece? Nós entregamos para você um papelzinho, você vai escrever ali as suas necessidades, aquilo que você realmente almeja encontrar com Deus. Ali você almeja receber. Aí vamos dizer que você escreve assim lá no papelzinho: bom, Senhor, eu quero que minha empresa prospere, eu quero dinheiro no banco, quero um carro novo, uma casa nova, quero isso, quero aquilo outro, quero o meu relacionamento seja estabelecido de uma vez por todas, eu quero. Sabe o que é isso? Raso, fora do barco. Jesus lá, eu aqui. Mais de ti e mais para mim, não é menos de mim. É assim. Eu só quero isso. Ou seja, quem está fora do barco só fica procurando provisão. Agora você escreve lá: Senhor, forja o meu caráter. Nessa virada de ano, faz com que o seu Espírito Santo me toque para que eu seja uma pessoa mais espiritual, um pescador de almas como foi Pedro. Para que eu veja o meu vizinho ou qualquer pessoa que esteja ao meu lado, eu tenha sempre uma palavra para entregar para a pessoa.
Forja o meu caráter em ti, Senhor. Não que você não possa pedir para a sua vida, aí entra: Senhor, manifesta o teu poder sobre a minha vida, traz a provisão também para mim, porque sou necessitado. Mas antes de qualquer coisa, me dá os instrumentos e as condições físicas, mentais, espirituais e materiais também, para que eu possa fazer a sua obra, ser um ajudador na tua casa, ter consciência que a obra precisa, ter consciência que as pessoas precisam ouvir uma palavra. Forja-me. Aí a palavra diz: primeiro buscai as coisas dos céus, que as demais serão acrescentadas. Você vai ter um ânimo diferente para estudar e passar no concurso. Você vai ter um ânimo diferente para trabalhar. Você vai produzir tanto que você vai ganhar promoção onde você trabalha, irmão. É algo sobrenatural. Deus, ele não vai vir igual um gênio da lâmpada e fazer bum. Tem que ter seu esforço. Jesus não é gênio da lâmpada, mas ele é provedor. A palavra não mente. Ele provê. E dentro desses dois exemplos, assim segue a sua oração também. Pai, eu quero isso, Pai, eu quero. A gente devia ter vergonha de chegar na igreja, chegar no momento das nossas orações e ficar: eu quero um carro, eu quero uma casa. Senhor, me dá um alimento para que eu possa conseguir sustentar tudo isso. É o alimento que vem do alto para me dar uma estrutura, para que o dia que vir uma bênção financeira na minha mão, eu entenda que existe a provisão da casa do Pai, que existe a provisão que é para mim, que existe uma provisão que eu posso também ajudar, dividir, fazer outras pessoas receberem, para que eu venha plantar sementes na vida das pessoas. E existe uma diferença. A primeira, com egocentrismo, é estar fora do barco. Mas a segunda é estar dentro do barco, sendo direcionado pelo poder da palavra, que nos direciona, que nos leva à profundidade espiritual. Mesmo Pedro não entendendo muito o que estava acontecendo naquele cenário, ele teve o que todo cristão deveria ter: um verdadeiro encontro com Cristo. Mesmo ele não entendendo, porque era cansado, acontece um milagre. Um homem salta dentro do barco dele, produz um milagre, contraria tudo aquilo que ele já conhecia. Imagina como estava a cabeça desse homem. Se nós chegar um paralítico aqui na frente e Jesus vir operar o milagre, nós vamos ficar impressionados. A nossa cabeça não consegue alcançar muitas vezes, mesmo que nós somos conhecedores da palavra. Será que nós teríamos condição realmente de absorver isso? Não estamos conseguindo nem absorver uma palavra, imagina os milagres. Por isso que tem que ter a palavra. E aí ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Isso mostra o quê? Que é preciso que nós venhamos largar tudo. Não é abandonar sua família, porque às vezes a gente tem que explicar para os irmãos que às vezes não entendem. Não é largar sua família, largar seus filhos. Não, é tudo com ordem e decência. É abandonar tudo que te prende à velha criatura. Ô criatura, é para você sair da velha criatura, se afastar cada vez mais do pecado, estabelecer um relacionamento com Jesus, um relacionamento de intimidade. Dentro do barco, Pedro, sou eu e você agora. Redinei, sou eu e você agora. Assim. E sob o comando da palavra dele. Basta uma palavra de Cristo para que a vida da gente mude. Eliseu, ele para seguir Elias, ele afundou os barcos dele no cais, ele queimou as carroças, ele se despediu de todo mundo. Por quê?
porque ele entendeu que aquele homem era portador da presença de Deus. E quando nós nos achegamos à presença de Deus, nunca mais ninguém vai substituir um culto por um compromisso. Nunca mais uma visita vai atrapalhar. Nunca mais a cadeira que você senta vai ficar vazia. Vai ter briga para sentar na cadeira que você senta. Pedro, ele larga tudo para seguir Jesus, os discípulos também. E agora eu quero deixar uma pergunta para os irmãos, para a gente finalizar. O que está faltando para você abandonar, deixar tudo para trás que não presta, aquilo que realmente te atrapalha, para você verdadeiramente entrar no barco com Cristo e seguir o rumo certo da sua vida? Guarda esse mistério. Se coloca de pé em nome de Jesus.